Boa noite, colegas da advocacia, amigos e amigas do Facebook aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, de todo o Brasil. Estamos hoje aqui recebendo com muito prazer, com muita satisfação, o nosso colega, Dr. Silvio Vieira. Boa noite, Dr. Silvio. Boa noite, meu amigo Luiz Antônio. É uma honra estar aqui com você, como eu acabei de falar, tem muita gente arrependida de você ser o presidente da OAB, viu? Olha, isso já me faz ganhar a manhã, a tarde e a noite. Eu fiquei tão emocionado com a sua visita que esqueci até de colocar o paletó e você está tirando o seu filho à vontade. Exatamente, para a gente ficar igual, porque senão... Doutor Silvio Vieira. Doutor Silvio, quantos anos de advocacia? 22 anos. 22 anos. Doutor Silvio Vieira é advogado formado pela... Universidade Federal do Ceará. Universidade Federal do Ceará. Qual é a turma? 96. Turma de 96. Eu sou da turma de 95, mas da Unifor. Fomos contemporâneos. Fomos contemporâneos de luta. OAB número 10.000... 11.147. Porque é um pouquinho depois. Você é... Os cabelos brancos nos deixam experiente que... Realmente um pouquinho mais experiente na vida, mas na advocacia você é um aço. Está aqui. Obrigado. Uma água para a gente molhar aqui a garganta. E brindar esse momento. Brindar esse momento, essa amizade a todos, agradecer a atenção dos colegas que nos prestigiam aqui com as suas audiências. Os senhores podem participar. Hoje nós vamos tratar de temas de muita importância, que são temas da advocacia cearense, da advocacia brasileira, notadamente da advocacia criminal, com prioridade, mas outros assuntos. Doutor Silvio, colega advoga em quais áreas? Bom, eu ainda sou da velha guarda, né, que saía da faculdade preparado para enfrentar qualquer problema, né? Eu sempre digo que o advogado é um eterno estudante. Sim. E sempre que tem um processo que não é da minha área, eu aposto muito nas parcerias. Então, assim, temos alguns colegas com os quais dividimos os trabalhos para poder satisfazer os clientes, principalmente porque uma das áreas mais importantes e mais promissoras da advocacia atualmente é aquela que a gente chama de advocacia full service, né? Que busca dar ao cliente resultado, solução para qualquer tipo de problema. Então, assim, mas é claro e evidentemente que, assim como você, que uma das pessoas que é referência no júri hoje no estado do Ceará, a gente também tem se destacado um pouquinho em algumas decisões aí, tem logrado êxito na área penal. E é como eu sempre digo, a área penal é a minha diversão, meu amor, minha paixão. E a gente se dedica às outras áreas também porque eu sou um curioso. Eu sempre falo que é bacana nós advogados temos a primazia, né? Ao lado dos médicos, do pessoal da área de medicina, a gente cuida acho que do que há de mais importante para o ser humano. Depois da vida e da saúde. Da saúde, que é a liberdade e o patrimônio, né? Né? Então eu tenho muito orgulho de ser advogado, não tenho simpatia por outras funções, mas assim, respeito muito. Eu acho que depois de um certo tempo a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o jurista, ele é um homem para pau para toda obra, né? Então ele tem que estar consciente da sua missão e, se for necessário atuar em qualquer outra área, eu acho que a gente sempre tem que pensar que advogado, promotor, desembargador, juiz, magistrado, defensor são todos juristas, né? E é nessa área que eu adoro, que eu gosto de atuar. Agora, doutor Silvio, meu nobre colega Silvio Vieira, né? Da época que terminamos a faculdade para cá, né? Porque nós terminamos e começamos logo a advogar. Foi. Então, são muitas as mudanças em termos de legislação, de tecnologia, a forma da gente advogar, a forma de você recepcionar os seus clientes, porque daquela época nós não tínhamos computadores, não tínhamos telefone celular, não tínhamos essa beleza que é fazer uma transmissão ao vivo, gravar um vídeo. Então as coisas mudaram e o advogado naturalmente
os processos eram todos físicos, no né? papel. No papel. Então, os advogados, como todas as outras profissões, mas estamos falando aqui da nossa, é evidente que a gente enfrentou aí uma evolução muito grande. Né? Olha, nós pertencemos talvez à geração de profissionais do direito mais abençoada que tem, eu vou lhe dizer por quê. Antes da gente, Sim. Era máquina de escrever e livro cheio de poeira. Era. E telefone com fio. E telefone com fio que para você comprar o StarTAC, você passava 2 anos pagando uma linha. Era. O cabo que tinha um celular do tamanho do tijolo era o top, era o rico. Uma rapadura. Ave Maria. Quando eu comprei o meu, passei 2 anos pagando, primeiro meu, mas Ave Maria. Naquela época a turma não roubava o celular porque era pesado demais para correr. Levar, né? Mas assim, aí nossa geração, acho que de 90 para frente, nós tivemos a oportunidade de ver essa transição dessa grande evolução da tecnologia contribuindo para que o nosso trabalho fosse gerenciado de forma mais célere. Sim. Infelizmente, a burocracia do Poder Judiciário não acompanhou, certo? Essa evolução e não conseguiu, ainda hoje não consegue, né? Apesar da digitalização dos processos. Apesar da digitalização dos processos. Mas isso é um contrassenso, né, doutor Silvio? Mas entenda, não adianta você ter uma Ferrari e ter um caba inabilitado para dirigir. É verdade. Só cumprimentando aqui a nossa audiência, o Diego Menezes, lá no Cariri, Juazeiro do Norte, doutor Hugo Maia Filho, já assistindo, já se manifestando, já inclusive falando aqui, nós vamos comentar depois. Ele diz que a OAB precisa ser reinventada. As pessoas, quando veem advogados, aí fala logo na OAB e nós vamos já falar na OAB, falar sobre diversos assuntos, advocacia criminal. E ele está dizendo aqui, a politização está enfraquecendo a ordem. Depois eu quero que você fale sobre esse tema também. Queremos uma OAB independente, estão falando pela OAB de forma pessoal e não coletiva. A OAB precisa de voz de uma classe e não de ideologias políticas, que eu quero que o colega comente aqui também. Então, você falou que vai ter audiência na Europa, naturalmente a Andréa Maia vai já entrar aí de Portugal nos assistindo, é uma satisfação muito grande e você pode participar. O doutor Silvio vai deixar os contatos também aqui e alguma pergunta, algum interesse de falar com ele tem Facebook, está no nosso Facebook e vocês podem fazer o acesso ao nobre colega aqui agora, questionando o que der para a gente responder, a gente responde. Quero cumprimentar aqui os colegas Carlos Egen, Yuri Pinheiro, Gustavo Godoy, Hugo Maio já falei, Eduardo Mota, Diego Menezes já falei, Moacir Albuquerque também está nos assistindo, Thompson Melo e muita gente boa que já está nos assistindo aí. E eu vou fazer aquele pedido que normalmente se faz na internet. Curta e compartilhe para fortalecer aqui a nossa audiência, para que esse vídeo chegue ao conhecimento de muitos e muitos outros colegas. Mas, doutor Silvio, voltando aqui, o senhor estava falando sobre tecnologia, quero que o senhor conclua o seu raciocínio aí, que você conclua, nosso colega, e me fale também da sua atuação através dos grupos de WhatsApp, que eu sei que você está inserido em diversos grupos, inclusive grupos específicos que existem hoje, de advogados que atuam na área criminal. Nos fale sobre isso, por gentileza. Primeiro de tudo, eu entendo que esse ano é um ano de que a gente tem que fortalecer a advocacia criminal, porque mesmo que, por exemplo, a trabalhista esteja sofrendo com o vilipêndio de tantas garantias e direitos que foram conquistados ao longo do tempo, estamos abrindo mão dessa proteção social que havia na CLT, certo? Em prol de uma política liberalista imposta pelo atual presidente. Ele tem a razão dele, eu acredito que em alguns pontos realmente ele tem razão, mas há um vilipêndio claro, né, da advocacia trabalhista. Do outro ponto de vista, a advocacia civil em outras esferas, ela acaba sendo punida pela procrastinação do feito, né? A gente não, aquele inciso 78 do artigo 5º da Constituição que diz que a todos é garantido a rápida tramitação dos processos, sejam eles jurídicos ou administrativos, é uma falácia, né? Nunca foi posto em efetiva ação. Então, o que acontece? Agora, o advogado criminal, certo? Que eu sempre brinco, é uma raça à parte. Nós temos, ao longo da história, nós marcamos a história nas lutas mais emblemáticas. O que é o advogado criminalista?
advogado criminalista é aquele cidadão que, dentro da missão prevista no artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é essencial para a administração da justiça, é indispensável para a administração da justiça, ele é responsável por defender os direitos daqueles que a própria sociedade já os negou. Então, nós hoje temos que ter uma postura e uma visão de que o advogado ele não é advogado de bandido, não é advogado do acusado nem do criminoso. Ele tem que ser um advogado que se posta na defesa da Constituição, na defesa da legalidade, na defesa dos direitos humanos, porque tem muita gente com vergonha de falar essa palavra, esse termo, direitos humanos, e também em buscar, certo, colaborar com o aprimoramento das instituições públicas, principalmente nesse momento no sistema de punição que a gente chama de sistema carcerário. Por quê? Há um equívoco em pensar que só prender vai resolver todos os nossos problemas de segurança pública, quando na verdade o essencial é saber como aquela pessoa que vai estar presa vai sair dali. Ela vai sair melhor? Não, porque hoje a gente tem um sistema aqui no Ceará onde a tortura foi institucionalizada. E eu digo isso porque tenho recebido inúmeras denúncias. Mas isso aí que você está falando é uma coisa muito séria. A tortura foi institucionalizada? Não. A nível de sistema carcerário, pelo que a gente tem apurado, certo? Eu estou apenas pedindo a apuração, mas se isso for verdade, certo? É preocupante porque eu tenho uma Constituição Federal que logo no inciso 3 do artigo 5º diz que ninguém será submetido a tortura ou tratamento cruel. É um crime hediondo e imprescritível. É um crime previsto na própria Constituição também como crime inafiançável, imprescritível e suscetível de graça ou indulto. Então o que acontece? Quando eu recebo várias fotos de dedo quebrado, de cabo recebendo lapeada de fio, de cacetete, as famílias dizendo que essas pessoas não estão em acesso à comida mínima, aí há um desrespeito a uma regra internacional, que é as regras de Mandela, que é um tratado internacional subscrito pelo Brasil, certo? Que vai ensejar, se essa apuração chegar à constatação de que isso está ocorrendo no sistema penal, obrigatoriamente teremos que denunciar o Estado do Ceará junto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, certo? Por descumprimento dessa regra. Me diga uma coisa, esta denúncia, porque inclusive eu vi uma grande movimentação que aconteceu agora na Ordem dos Advogados, nós vamos falar sobre tudo, fique à vontade. A OAB, ela está ciente desta denúncia tão séria, primeira tão grave, representação feita por esse humilde advogado e mais 48 advogados que subscreveram a peça, e quero agradecer aqui pessoas que nos ajudaram. O doutor Alexandre Salles da Anacrim é um guerreiro. Alexandre Bastos Salles. Alexandre Bastos Salles. Eu mando aqui um forte abraço. É um guerreiro, é um cara que tem se colocado à frente dessa situação. A doutora Vânia Castelo Branco é uma articuladora excepcional, uma grande profissional. E se eu fosse nominar aqui, não é nada não, o que começou com 48 advogados, hoje tem um grupo de 150 advogados subscrevendo todas as ações. E, para nossa alegria, no mandado de segurança que foi interposto junto ao Tribunal de Justiça, pedindo a apuração e o respeito à lei de execução penal, tivemos a graciosa colaboração da Defensoria Pública do Estado, que, que subscreveu o pedido. A Defensoria Pública pediu para funcionar como amigos vulneráveis. Amigos vulneráveis, porque eles têm a responsabilidade de defender os grupos vulneráveis, nesse caso, os presos. Então, esse mandado de segurança teve pedido de liminar? Teve um pedido de liminar, o doutor Luiz Evaldo Gonçalves Leite, que é o relator, entendeu que os advogados que estavam subscrevendo precisavam de procuração. Eu não entendo, porque assim, eu tenho 48 advogados pleiteando em causa própria. Tem que ter um exercício herculeano de desinteligência para pensar que um advogado vai passar a procuração para ele mesmo. Entrei com agravo interno. Advogando em causa própria. Qual foi o objeto? Qual é o objeto desse mandado? O objeto primeiro é respeito à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que determina que os advogados, assim como os familiares e o próprio preso, têm direito a saber quais são as motivações da aplicação das sanções, sejam elas
administrativas ou penais dentro do sistema carcerário. O advogado ele tem direito de saber por que o preso foi transferido, ele tem que saber por que o preso está sendo vilipendiado no seu direito de visita, porque, como você sabe, a visita ela não é um benefício. A visita está prevista na lei de execução penal, e quem conhece a portaria 1220, no 14 da SEJUS, que estabelece o funcionamento dos estabelecimentos penais dentro do Estado do Ceará, vai ver que lá, além do direito de visita social, o direito de visita íntima também está garantido dentro dos direitos dos presos. Então, o que é que acontece? Eu não estou querendo, e é importante frisar, nós não estamos defendendo, a gente está defendendo o preso? Não. Eu estou defendendo a legalidade. Se a lei mudar, eu vou defender a lei da forma como ela será. Mas enquanto a lei determinar que o preso tem direito à visita, eu não posso tirar o direito, a liberdade, o patrimônio de ninguém sem um processo administrativo disciplinar ou judicial. Quando eu vejo um secretário chegando aqui com carta branca, certo? Através de, segundo consta, não sei se é verdade, mas me disseram que houve um acordo entre o executivo e o judiciário para dar carta branca no combate ao crime organizado dentro dos presídios. Mas isso é uma coisa muito séria também, um acordo entre dois poderes institucionais. Mas aí você tem que entender que o antigo presidente O antigo presidente de onde? Do Tribunal de Justiça, Sim. foi guindado ao posto de desembargador no nosso querido Quinto Constitucional da OAB. Ele era advogado do Banco do Brasil, e acredito que a convivência com o Executivo, ela ultrapassou aquele limite que determina que os poderes são independentes e harmônicos entre si. A harmonia não quer dizer submissão. A função do Poder Judiciário é a fiscalização da aplicação da lei. Jamais pode haver um acordo entre Executivo e Judiciário que fira a legalidade. Então, o objeto do mandado de segurança foi foi a determinação do respeito à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, certo? E a súmula 56 diz que ninguém poderá ser submetido a uma situação mais grave do que está previsto na sentença. E o que é que acontece? Os presos provisórios, ou os presos no regime semiaberto, já não estavam no regime semiaberto. Estava no papel, mas tiravam a cadeia junto com o pessoal do fechado. Estavam tirando o semiaberto no fechado. E nessa circunstância, quando você desativa todas as unidades de cadeias públicas do interior e acumula dentro de um sistema penal que já estava interditado, o doutor Bessa, que sempre foi um corregedor muito independente, muito valente, certo? Estava de férias, certo? E quando esse cidadão chegou, ele desativou todas as cadeias e colocou num espaço onde já estava a população ultrapassando em 150% a capacidade prevista em desobediência ao artigo 150% em todas as unidades da região metropolitana. E o Dr. Bessi, no dia 12 de novembro de 2018, ele interditou qualquer tipo de transferência para essas unidades por conta de que ele, naquele momento, via que colocar mais gente dentro desse sistema já sucateado seria um ato de desumanidade, de desrespeito à dignidade humana, que é um preceito fundamental do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, ele, muito acertadamente, interditou. O que foi que aconteceu? Ele estava de férias, foi feita uma autorização pelo presidente do Tribunal de Justiça, segundo me informaram, certo? Para que fosse feito. E o que foi que aconteceu? Aí você coloca todas essas unidades do interior nesse sistema já convalido. E hoje tem unidade que está passando 230% da sua capacidade. Aí a gente tem a portaria 1220, volto a falar nela, de 2014 da SEJUS, que no seu artigo 6º, parágrafo 1º, afirma que as unidades não poderão ultrapassar a capacidade projetada para aquela unidade. Ou seja, se a unidade, por exemplo, CPPL, tem a capacidade física dela de 900 presos, ela hoje tem 2.500. Você imagine que só isso, por si só, já vai de encontro às regras de Mandela e vai de encontro à lei de execução penal e vai de encontro à própria portaria 1220/2014 da SEJUS, que estabelece normas que não pode ultrapassar essa capacidade física. Aí eu tenho um corregedor que estava passando a chuva, que ele assina e diz assim, não, eu autorizo a unidade tal a passar de 900 para 3.000. Me diga, uma canetada dessa vai aumentar o espaço da sua casa? Não. O cabo vai pegar, o juiz vai dizer assim, ó, Luiz,
aquela festa maravilhosa do seu aniversário que teve aqui, você tinha capacidade para ter 100 pessoas. Mas aí, gente, não, gostei da festa, peraí ainda. Vou tacar a caneta aqui, agora a festa vai ter capacidade para 500 pessoas. Onde é que tu ia se virar? No meio da rua. O mandado de segurança foi distribuído para qual juiz? O doutor Luiz Evaldo, e tem um mandado de segurança também, porque assim, cada matéria a gente fez em situações diferentes. Então existe um mandado de segurança junto ao corregedor doutor César Belmino, certo? Sim. Pedindo Por sinal, um juiz extremamente competente. Doutor César Belmino, eu sou fã veio dele. lá de Maracanaú, eu também, eu admiro muito, até pela sua humildade, né? Pela sua competência. E ele é um cara muito ponderado. Pelo trato com a advocacia, o respeito às nossas prerrogativas, a sua educação, a sua simplicidade. A sua simplicidade é fantástica. E são juízes que a gente tem um elevado respeito. Vai ser desembargador bem jovem. Deus permita. Aí foi distribuído um para ele? O mandado de segurança a ele foi requisitando o restabelecimento das visitas até que se fundamente, certo, qual é até que se fundamente qual é o motivo da punição coletiva. Como o secretário determinou. Existe um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça que está com o doutor Evaldo. Nesse existe a participação direta da Defensoria Pública, a quem eu agradeço aqui o núcleo, o NUDEP, certo? O NUDEP é o núcleo de Defensoria dos Egressos do Sistema Prisional, salvo engano, a sigla é essa. Eu pergunto, embora eu esteja sabendo de alguns detalhes, mas porque tem alguns colegas que estão nessa área e muita gente do povo que assiste também. Por isso que eu estou aqui. Você, além do excelente advogado, é o excepcional comunicador. É por isso que eu estou confiando na sua qualidade. Tá bom. Vou pedir só um parênteses a você. Parece que tem aqui uma participação aqui do Lima Lima. Está entrando Michel, aqui. E aí, doutor Luiz? Fique à vontade. Boa noite, Lima. Está saindo, é o Michel. O meu nome é Michel Lima também. Michel Lima, que prazer, que satisfação. Muito obrigado pela participação. Muito bom que você esteja aqui participando conosco, Michel. Primeiro porque você tem as suas posições, que são maravilhosas, e também porque é a primeira vez que eu estou recebendo a participação de uma pessoa ao vivo que você está fazendo aí, e isso estimula para que outras pessoas façam também, porque são todos bem-vindos. Por favor, Michel, fique à vontade. O áudio está saindo legal, é mais para fazer um teste mesmo. Está saindo legal. Está saindo legal. Está saindo legal. A minha imagem não está muito boa aí, né? Não, mas está boa sim. Minha imagem está boa sim. Você está parecendo um piloto de avião, viu? Pois é, legal. Esse mecanismo agora aqui, a pessoa pode participar. Agora eu só não sei se pode ser mais de um ou duas. E ficou dividido aí a tela, né? Exatamente. Mas muito boa aqui a sua participação e eu quero que você dê alguma opinião sobre o tema que nós estamos discutindo ou sobre outro tema que você quiser e quero que você participe sempre. Avise lá no grupo agora, se você puder aí, avise no grupo Cidadania e Direito que nós estamos fazendo uma live no momento que eu já mandei um link para lá, já. Já mandou? Mandei um link lá para o pessoal. Nós de cabelo branco, a gente tem que se acostumar com essas coisas, entendeu? Sou um matuto para essas coisas, por isso que eu lhe pedi do meu amigo Luiz Antônio. O assunto é interessante, né? Mas tem alguns arranjos, como o colega falou aí, né? Ele segue o arranjo jurídico que está vigente, mas tem coisas questionáveis aí, né? Mas é aquilo, né? A gente está nesse modelo, então algumas coisas a gente tem que seguir, né? Sobre essa questão aí do direito do preso e tudo mais, mas tem muitas coisas questionadas aí. Até porque esses últimos acontecimentos aí, a gente viu aí que tinha muita gente com vários privilégios aí dentro dos presídios, né? Principalmente esses líderes aí do narcotráfico. Aí é que tá. Esse é o grande defeito da interpretação da lei de forma, como é que eu posso dizer, seletiva. Primeiro de tudo, isso eu estou usando o senso comum, né, das pessoas. Não, mas entenda, isso é resultado.
Mas isso é resultado de uma cultura. Você pode prestar atenção que toda vida que tem um assunto interessante para a mídia, que dá ibope, que a imprensa pode usufruir disso, ela começa a criar suas verdades. Na questão de Brumadinho, você viu que só se fala nisso. Aí agora a questão Uhum. daquele acidente no CT do Flamengo, só se fala disso. E aí a imprensa ela começa a criar algumas verdades, porque sabe, com os seus conceitos, com suas concepções, ela começa a formar uma opinião que acaba se tornando verdade. Isso daí é uma sequência, para quem estuda comunicação social, que ela existe desde a época do Hitler. O Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, certo? Ele sempre pregava que uma mentira falada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Essa questão dos privilégios está corretíssima. Na época, havia, segundo consta, né, havia um sistema de privilégios para os líderes das facções. E isso é errado. Todo mundo tem que ser tratado igual. Dentro do sistema penitenciário, para você ter ideia, todos deveriam estar pagando Fora uma que tinha pena. um comércio, desculpa eu interromper, fora que foi ventilado, né, mostrado em matérias, que tinha um comércio lá entre eles, lá, né, os líderes, as pessoas levavam, né, as famílias, televisão, colchão, roupa e tinha um mercado negro lá por dentro, né? Rapaz, Você viu olha, isso aí? e é isso que eu acho. A lei ela tem E que ser. aí agora o governador junto com esse Novo secretário, secretário. eles deram, novo secretário, deram essa limpa aí nessa questão, né? Mas pode continuar. Não, entenda. Tirar a televisão, tirar regalia, tirar tomada de dentro das celas. E Existia também, até em algumas presídios, não, como é que se chama? Eu me esqueci o nome agora, cela. Teve aqui na cidade metropolitana que tinha até comércio de droga, televisão, TV a cabo, internet. O negócio estava bom para essa eu turma, pelo menos tenho, para eu, esses líderes. eu tenho um livro que eu estou confeccionado chamado A Arte da Guerra para o Direito Penal. E a primeira lição desse livro é o seguinte: você quer construir uma nação que tenha uma possibilidade de prosperidade, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é ética, o conceito de ética. Imagine que se você implanta um conceito de ética mínimo na sociedade, você não vai ter polícia pedindo toco, você não vai ter agente penitenciário facilitando a entrada de droga e arma para dentro dos presídios, você não vai ter possibilidade do crime dentro do sistema carcerário ter esse tipo de regalia. O que existia, ou se pelo menos são as palavras do seu secretário, É o que foi ventilado, desculpa eu te cortar, é o que foi ventilado, né? Eu não estou e aí é que afirmando está. aqui que é A a lei, verdade absoluta. né? Exatamente. Eu não gosto de dizer que é uma verdade absoluta, porque em direito, às vezes, uma certeza plena, quando você encontra o outro lado, que a gente chama por defesa contraditória, essa certeza plena deixa de ser certeza plena e passa a ser uma dúvida. Então, nesse caso específico, você está coberto de razão. Regalia nenhuma. Agora, quando você sai do limite de tirar as regalias e ultrapassa o limite, e aí passa a vilipendiar a dignidade, bater no dedo do cara, quebrar dedo. Teve um que morreu por falta de tratamento médico porque pediu insulina, disseram que era frescura dele e ele morreu por falta de insulina. O outro Isso morreu. aí eu discordo Então, o que é que totalmente de acontece? violência. Devemos tratar o preso com severidade, mas severidade não é abuso. E aí é que está. Diante de certas coisas que estão acontecendo, preocupados com isso, porque a coisa começa dentro da cadeia, mas você viu há poucos dias um grupo de policiais dando chicotada numa mulher no meio da rua e depois soltou ela. Então, se ela não estava fazendo nada de ilegal ao ponto de ser presa, por que ela foi solta? Tudo bem, ok. Eu vou só pedir aqui ao Michel, se tiver alguma pergunta específica para fazer para o Silvio, doutor Silvio, que faça, porque tem outras pessoas também, Michel, querendo participar. Você deu aí uma aula muito Tá. boa aí, e tem outras pessoas pedindo aqui também para participar. Você tem alguma É pergunta só, a é mais só para fazer para o clicar, doutor viu? Silvio? Viu, Luiz? Era a minha
participação era mais para testar esse mecanismo aqui. Mas Excelente, muito valeu, eu vou obrigado. sair. É só clicar aí no. Tem tipo um bonequinho verde e parece Sim. que vai um sinal para você e você convida. Ah, Ok? tá ótimo. Você Beleza, aí queria mais um alguma abraço para pergunta para vocês. fazer para o doutor Silvio? Não, não, tá tranquilo. Eu vou acompanhar aqui o vídeo de Ok. vocês, tá certo? Um abraço. Michel, obrigado pela participação e eu acho que foi ótima a sua participação aqui. Tá de parabéns. Exatamente. Bem, então, continuando aqui, houve deferimento da liminar? Não, até agora o doutor César pediu informações à autoridade. Doutor Luiz Evaldo entende que não há representação. Os colegas todos assinaram a procuração em favor deles mesmos, porque são coisas, eu estou aprendendo agora. Todo mundo está advogando em causa própria, né? Fazer o quê, né? Precisa- Paciência. Aí, assim, eu sou da época em que tinha um jargão que dizia: dá-me os fatos que eu te darei o direito. E eu acho que, diante da circunstância constitucional que diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, se a gente fazer uma analogia ou aumentar essa dimensão, certo? A prestação jurisdicional ela deve ser feita não vendo a pessoa, mas vendo o direito. Então, assim, se eu vejo o vilipêndio a uma ordem constitucional já atribuída, independente de procuração ou não, o que eu tenho que me preocupar é em defender a Constituição. Mas cada um tem sua opinião, respeito, e a nossa função de advogado é recorrer. Então, estou entrando com agravo interno, mas estou muito satisfeito porque, mais uma vez, ratifico. A intervenção da Defensoria Pública acaba essa questão, porque a Defensoria Pública constitucionalmente tem o direito de interpor a ação Independente de procuração. né? Então, ao invés de atrapalhar, ele foi nos fortalecer, porque se eu tenho orgulho, se tem uma entidade da qual eu tenho orgulho, é a nossa Defensoria Pública, porque se você for ver, as melhores jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, elas foram produzidas a partir de interposição de alguns pedidos da Defensoria Pública. Ok, doutor Silvio, nós ainda temos aqui um tempinho, né? As pessoas estão aqui participando e eu tenho muitas perguntas para fazer para o colega aqui, inclusive questões do âmbito da violência, na visão do advogado criminalista, e naturalmente você tem outros detalhes para nos falar também, até da sua viagem essa semana em Brasília, quando o nobre colega irá até o Supremo Tribunal Federal. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu lhe pergunto, estamos vendo aí a atuação desses 50 advogados que o colega falou, naturalmente que isso é um grupo muito maior, porque tem aqueles colegas que querem participar, que estão no interior do estado e até por uma questão de acessibilidade não consegue ter uma participação como gostaria de ter. Então eu pergunto, como tem sido a posição da OAB nesta nova gestão em face da luta dos colegas criminalistas neste âmbito? Olha, eu não sei o que está acontecendo no âmbito, a nível de OAB. Foi feita uma plenária, dia 21, essa conclamada pela Anacrim, que tem o nosso amigo Alexandre Salles Bastos Salles como presidente estadual, certo? Ele convocou inclusive foi confeccionado uma carta sobre essa plenária, certo? Eu inclusive juntei essa carta na reclamação número 33263 do STF, que está com o relator, o doutor Roberto Barroso, aguardando ele despachar a liminar, que determina a anulação da ordem de proibição de visitas, certo? A ordem, nesse caso, a gente requer liminarmente, primeiro, o retorno das visitas, certo? Das famílias, porque isso tem atrapalhado muitos advogados. Você imagina um advogado que o cara foi transferido de Viçosa, do Ceará, para cá, para a região metropolitana. Eu encontrei um coitado de um advogado lá que fazia 3 dias que ele estava procurando preso e não encontrava. Dia 7 eu voltei de Portugal, dia 7. Eu vi o pandemônio. Na CPPL1 tinha advogado que chegava 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite, porque ele não conseguia falar com seus presos. Ainda essa semana, 2 colegas nossas chegaram 8 horas da manhã na CPPL3, houve uma recusa do 01, que eles chamam da FIP. Esse cidadão disse que elas não iriam ver os seus constituintes. Foi necessária a intervenção do Navarro e da OAB, foram lá. Quando o pessoal saiu, eles estavam tão
vilipendiados, ou seja, estavam tão quebrados, tão lesionados, que foi necessário conduzi-los até a delegacia, salvo engano, do Eusébio. Foi feito o boletim de ocorrência, eles foram submetidos a exame de corpo de delito que constatou as lesões e foi aberto o procedimento para apurar crime de tortura e abuso de autoridade. Mas no caso do mandado de segurança, a OAB, ela não, a exemplo da Defensoria Pública, Olha, não... a primeira instituição que eu entrei com pedido foi a OAB. Só que eu sou um homem de ação, eu não sou um homem de passivo, o meu pavio é bem curtinho. Então, assim, dei entrada no dia 7 ainda, dia 10. Falou que era um pedido de urgência. Pedido de urgência, fui para a plenária, marquei, eu acho que 2, 3 vezes com o presidente, por questões de outras atividades, como acompanhar a posse do cargo do pessoal da subseção não sei da onde, eu disse, não, doutor, eu acho que o senhor tem que fazer a sua função de presidente e eu vou fazer a minha de advogado. Então, peticionei, certo? Eu recebi uma resposta pela DataGed de que o meu pedido foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos, certo? Mas, efetivamente, se você me perguntar, a OAB fez alguma coisa, eu não sei. Atualmente, quem é o presidente da Comissão de Direitos Humanos? Doutora Ruth. A doutora Ruth. Doutor Silvio, eu vou aqui na condição, inclusive, de advogado e de militante também no direito criminal, mas a título de esclarecimento, aqui dentro do nosso espírito democrático, fazer algumas perguntas. Pode fazer uma pergunta. Naturalmente, eu sei quais são as respostas e tenho os meus pontos de vista também, que posso ser perguntado e questionado, fique à vontade. Mas esse é um tema que interessa a muita gente, né? Nós começamos o mês de janeiro aqui no estado do Ceará sobre uma situação de ataques. Uma situação de ataques à sociedade, coisa que mexeu conosco, e o Ceará foi destaque para todo o Brasil diante do que aconteceu, né? E muito se fala que os ataques foram provenientes das mudanças dentro do sistema penal. A sua opinião sobre isso? Não concordo, eu acho que foi o seguinte. Até então, se falava muito da desgraça que teve em Milagres. O estado do Ceará foi o primeiro estado que saiu na frente tentando utilizar snipers. E essa questão do A tragédia de Milagres é aquele assalto do banco. Aquele assalto do banco que morreram 6 inocentes. 6 inocentes, que eram reféns. Eram reféns. Até então, o que você tinha eram ataques de facção contra facção. Comando Vermelho ia numa área da GDE e vice-versa, certo? Não havia ataques no sentido que a gente teve a partir de 3 de janeiro. Sim. E tudo isso se inicia como? O secretário assume o cargo e diz a seguinte falácia na imprensa, certo? Eu não reconheço facções. Vejam bem, o fato dele não reconhecer facções não tem importância nenhuma, porque elas não vão deixar de existir simplesmente porque você diz que não as reconhece. Elas vão continuar existindo, elas existem antes dele e vão continuar existindo depois dele. Porque, infelizmente, por uma leniência, e aí eu concordo com o nosso amigo Michel Lima, como? Nossa lei, ela precisa ser aprimorada. O doutor Sérgio Moro está tentando fazer um pacote de leis ser viabilizado a nível legislativo para aumentar a pressão penal sobre essas atividades criminosas que se tornaram organizadas, mas se tornaram organizadas dentro de uma realidade que existia de leniência daqueles do sistema penal com certas regalias, comunicações e comércio que saía de dentro das cadeias para fora, certo? Dia 3, dia 2, sei lá, quando foi que ele assumiu, ele diz, olha, não reconheço facções. E aí você cria uma reação dessas facções em atentados terroristas. Se você contabilizar, não morreu uma pessoa nesses atentados. Eles queimaram, eles estouraram pontes, queimaram viadutos, queimaram ônibus, mas esses atos que eu considero atentado. Mas teve um motorista bem queimado. Né? Veja bem, aí é que está. Eu tô falando, tô analisando do ponto de vista jurídico. Não tô, porque se eu deixar me levar pelas emoções, eu acabo me igualando à população. A população pode ser tangenciada. Uma população que elege esses apresentadores
programa policial há não sei quantos anos, o cara passa lá não sei quantos anos sendo deputado sem mostrar uma única lei que tenha colaborado realmente para a segurança pública, certo? E depois vai eleito de novo, entenda, o povo, ele é tangenciado para pensar de acordo com determinadas pessoas. Mas vamos lá, vamos analisar. Dia 2 ele diz isso, começa os atentados. Automaticamente o governo disse, olha, está tendo atentado, vamos pedir a intervenção federal. Perfeito? Antes dessa notícia e desses ataques, não havia fundamentação razoável para pedir intervenção, até mesmo porque se cogitava isso antes. E é de se estranhar, sabe por quê? Porque o governador do estado ele é do PT. Antes de ser um partido conhecido pela corrupção do mensalão, o PT se notabilizou durante toda a sua vida pela defesa intransigente de quê? Dos direitos humanos. Toda a confusão que tinha, quem era que estava lá? Defender direitos humanos, era o PT. Ainda há um resto dessa história no PSOL e nos partidos PCdoB e tudo. Mas nós optamos por ir para o embate. Entenda bem, aí começa essa confusão. Ele maltrata, ou ele determina, vamos lá, vamos passar um panos quentes aqui. Ele trata os presos com mais rigidez. Vamos falar nesse sentido. Sim. Diminuiu o essencial, porque o essencial do crime é dinheiro. Não adianta você pode enterrar os presos. Enquanto fora da estrutura da carcerária tiver bilhões sendo comercializados a nível de armas, a nível de drogas, e Fortaleza está nesse inferno todo, e é bom que a população saiba, certo? Porque hoje Fortaleza, junto com o Rio Grande do Norte, é a posição geográfica mais... De proximidade com a Europa e meio caminho para onde? Para os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de drogas. Então tem que ter uma visão geral, porque a visão minoritária eu deixo para os apresentadores do programa policial, porque aí eu não vou nem discutir, porque eles não têm habilidade intelectual para discutir nesse nível. Mas vamos tratar do assunto do ponto de vista jurídico. Você é um dos mais respeitados advogados do Estado e eu entendo que eu tenho que trazer a questão técnica. Então ele cria um factoide que gera uma reação dessas facções. Tá certo, tá errado? Tá todo mundo errado. Homem público, ele faz, ele não comenta. Um homem público, ele toma uma atitude e não precisa fazer propaganda. E aí ele traz a intervenção autorizada pelo Sérgio Moro por conta dos ataques, mas esses ataques iniciam a partir de um confronto dele na mídia com as facções. Não é isso? Até então eu não tinha atentados contra a sociedade, eu tinha atentados de uma facção contra a outra. A minha preocupação com essa atitude, as facções, você viu que o índice de homicídios diminuiu. Teve dias que... Desastrosamente. Teve dia que ninguém foi assassinado. Amigo, toda vida que vai ter uma tempestade, existe um período de bonança. Esse pacto de não agressão das facções que ele misturou dentro das unidades é muito perigoso. Porque o livro de Sun Tzu, que fala da arte da guerra, uma das grandes lições de Sun Tzu é que dividir para conquistar. O que é que o Estado de Ceará está fazendo? Estamos juntando todo mundo. Aí tem um pacto de não agressão entre essas facções. Lá dentro da cadeia é uma coisa. Agora me diga uma coisa, o resultado aqui fora, se esse povo resolve se unir, certo? Passar por cima por conta desse momento de dificuldade, nós vamos ter um exército de quantas pessoas para ter que enfrentar? Porque só preso tem 28 mil. Mas os ataques comprovaram que para cada pessoa presa, pelo menos tem 5 aqui fora disposto a ganhar dinheiro e fazer merda. Doutor Silvio, Lava Jato, qual a sua opinião? Eu acho que é uma guinada na história da política brasileira. Eu estou fazendo uns estudos na área de compliance, que é o compliance, ele é uma área do direito penal que visa digamos, a prevenção de ações entre o particular nas suas relações com os entes públicos, diminuindo a possibilidade dos riscos de atos de corrupção. Isso é fruto da Lava Jato. A Lei 12.846, que é a lei da empresa limpa ou lei da anticorrupção.
Isso para a gente é essencial, por quê? Porque desde 1979 que os Estados Unidos têm uma lei que é a FCPA, que regula as relações das empresas dos Estados Unidos em países fora dos limites dos Estados Unidos, certo? Então, numa tradução, digamos, livre, seria lei anticorrupção, lei de proteção anticorrupção contra agentes americanos no estrangeiro. E ela regula, inclusive, o mercado de ações. Pra você ter uma ideia, recentemente, por essa lei, a Volkswagen ela foi punida, certo, em 16 bilhões de dólares por conta de um carrinho chamado Jetta, que lá foi descoberto, certo, que o carro tinha um índice de emissão de poluentes superior ao previsto e por uma situação que envolvia questões de direito ambiental, e também de não conformidade da atuação da empresa, certo? Sim. Ela foi punida substancialmente. Direito ambiental e consumidor. A Siemens aqui no Brasil, quando se envolveu naquele problema do metrô de São Paulo, também foi punida por essa lei. Então, quando você tem a 12.846, é um fruto extraordinário. Então, o colega é a favor da Lava Jato? Eu sou extremamente a favor da Lava Jato, porém, e aí vamos lá. Não posso pegar algo tão bom, certo, e estragar. Sim. Como assim? Quem conhece a história da Operação Mãos Limpas, da qual o colega Sérgio Moro é fã e se inspirou nela para trazer a Lava Jato, sabe que os exageros cometidos na Operação Mãos Limpas foram a determinação do seu insucesso. Posteriormente, isso acabou virando contra os bons, certo? E quem mora na Itália sabe que acabou em nada por conta dos exageros. Veja bem, nós que somos advogados sabemos do superempoderamento que o Ministério Público teve ao longo do tempo e a partir do mensalão, principalmente, a ação penal 470 do STF. E aí hoje há uma dificuldade muito grande, porque quantas vezes você entra com um pedido de 20 laudas de direito? Aí o juiz diz assim, vista ao Ministério Público. Aí o Ministério Público não concorda, faz uma lauda. Aí eu concordo com o Ministério Público. É muito perigoso isso. Porque você, como advogado, você é um Davi. Sabe por quê? Porque você defende o indivíduo. Você está ao lado do mais fraco. E aí o que é que acontece? Digamos no direito penal, ou no direito tributário, ou no direito administrativo. O que é que acontece? Você está do lado do indivíduo e você tem o vade-mecum, a lei, a Constituição, o seu instrumento de trabalho. Não é isso? A partir do momento que eu pego e vou enfrentar, vamos lá para o direito penal, que é a minha área, a polícia que prende, o delegado que autua em flagrante, o promotor que denuncia, o juiz que julga, o desembargador, o ministro, todo esse gigante funciona para punir o indivíduo. E você, advogado, só tem a lei. Nessa relação, se você, advogado, não tiver como fazer com que a lei seja respeitada, essa briga Davi nunca vai vencer. A posição do presidente da OAB federal em se manifestar favorável ao fim da Lava Jato? Primeiro que ele errou totalmente, porque a OAB não é dele, né? A OAB é nossa. Toda a opinião de um presidente, o presidente nada mais é do que o gerente da organização. Se ele é eleito, ele é apenas um mero representante da classe. Antes de abrir a boca, ele tem que perguntar para a classe se a classe concorda com a opinião dele. A opinião dele, pessoal, não tem nada a ver com a presidência. Então, antes de falar uma bobagem dessa, certo? Eu acredito que ele deveria primeiro ter respeitado a coletividade dos advogados, que eu tenho certeza que na sua grande maioria concordam com muita coisa da Lava Jato. O que eu não concordo é com os exageros e porque, através da Lava Jato, hoje o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, deixou de ser aplicador da lei e exerceu o que está previsto no artigo 102 da Constituição, que é ser guardião da Constituição, e passou a ser legislador constitucional. E isso me preocupa. Porque a partir do momento que as instituições da democracia, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, ultrapassam os limites da sua função, nós estamos começando a desestruturar a democracia. Eu pedi, inclusive, eu acho que foi a primeira representação no Conselho Federal, foi minha pedindo a abertura de um procedimento contra o presidente da OAB, inclusive. E você está muito certo, corretíssimo. Eu acho que você é um cara que representa efetivamente os anseios da advocacia militante. Existe o advogado de política,
que são os que são mais bem sucedidos das suas situações, mas existe uma representatividade necessária do advogado que milita, que sente na pele as dificuldades do dia a dia. E nesse ponto, aí eu vou falar o que eu vi muita gente dizendo, você me representa, ou seja, Muito obrigado. você demonstra sintonia com a opinião de nós, advogados. A gente tem que quebrar essa cultura equivocada de que o advogado está na defesa de tudo, todos, por qualquer coisa. Não é assim que funciona. A postura do verdadeiro advogado, consciente da sua missão, é defender a lei a todo custo e a todo preço. Se advogado tiver medo de defender a lei, faço minha as palavras de Sobral Pinto. A advocacia não é profissão de covardes. E, inclusive, agradecendo a deferência à minha pessoa, eu até me arrisco a dizer o seguinte, que o colega não é dono da verdade, nem eu, mas eu até me arrisco a dizer que quando o presidente do Conselho Federal da OAB diz que é contra a OAB e que, vamos supor que ele empreenda esforços contra a Lava Jato e empreenda esforços para que ela acabe, eu creio, inclusive, que ele está trabalhando contra a própria advocacia, porque a partir do momento que você tem um instrumento que apura corrupção, naturalmente que isso é um mercado, notadamente para a advocacia criminalista. Agora, eu faço como o João Luiz da Atena, que é da TV, será que eu estou errado? Eu acho que... Acho que ele restringe um mercado para a advocacia. Olha, eu tive... Depois de 22 anos, minha mulher me convenceu a tirar férias. Eu nunca tirei férias. Eu vi sua viagem na Europa. Parabéns. E o que é que a gente percebe? Não existe advocacia criminal como tem aqui na Europa. Por quê? Porque a grande dificuldade que o povo tem lá é financeira. O que foi que eu tirei dessa lição? Nós somos camaleões. Hoje, se Deus nos abençoasse com um país perfeito, se Deus nos abençoasse com um país que tivesse paz, segurança pública, saúde, se tivéssemos um país onde a corrupção não começasse lá em cima... Péssimo exemplo. Que é o péssimo exemplo. Nós temos um ex-presidente preso, no qual eu votei várias vezes, no qual eu depositei minha esperança. Eu também. Quando esse cara foi eleito, eu chorei. Eu era um adolescente, eu chorei de alegria. Mas, entenda, existem situações que o povo faz valer sua vontade. A Lava Jato é isso. A Lava Jato é a vontade de um povo que já estava cansado de ser palhaço. De ver tanta corrupção e não ver nenhuma luz, no final do túnel. Então o que acontece? Houve uma guinada substancial. A eleição do presidente Bolsonaro é uma demonstração da força que as mídias possuem e a força que o povo exerce quando ele tem a capacidade de ter informação, certo? Ele vai para cima. E essa questão que você está fazendo aqui, compartilhando conhecimento, compartilhando esse bate-papo, é o que vai determinar o futuro. Por que eu não apareço em mídia? Porque eu respeito muito mais uma situação como a sua, onde há uma verdadeira publicidade de informações livre e que não sofre qualquer tipo de censura ou de manipulação, e aí eu confio, certo? Porque eu já tive convite de outras pessoas me pedindo entrevista, mas por que eu preferi vir primeiro no colega? Por conta da confiança que você me passa ao ter essa liberdade. É verdadeira. E você, durante toda a campanha, foi uma campanha de valores mínimos, limpa, honesta, diferentemente de situações que a gente está vendo agora, e aí minha crítica aos colegas que se venderam por R$600, certo? Para os colegas que ainda estão por receber seus honorários, olha, se para um cidadão comum a dignidade é importante, para o advogado ela é muito mais importante ainda, sabe por quê? Porque vivemos do mundo da ética. Tudo que é lei vem da ética. Tudo que é norma vem da ética. E se o advogado não tem ética, ele deve procurar outra profissão. Ok, doutor Silvio, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, já vamos fazer 1 hora aqui de transmissão. E eu sei que o senhor tem os seus compromissos, inclusive recebendo muitas ligações de clientes aqui, lhe procurando pelo grande advogado que é, não somente criminalista, mas eu ainda tenho 3 pontos que eu quero a opinião do colega. Pois não. Em primeiro lugar, nós estamos vendo na imprensa, né, a opinião do advogado criminalista. Esse final de semana,
as câmeras hoje, esse mundo que nós vivemos, tudo é filmado, tudo Graças a Deus. gravado. Graças a Deus, nós não temos a agradecer, né, que não temos nada a esconder. E em uma manobra no trânsito, em marcha lenta, no estacionamento de um posto, o sujeito no quarteirão da casa dele desceu do carro com a arma em punho, foi lá e matou o motorista do outro carro. Você viu essa cena? Em menos de 15 segundos ele fez isso, com 2 tiros. Depois a polícia foi apurar, a esposa dele é uma advogada, ele se trancou em casa, foram 6 horas para fazer a prisão dele, a esposa é advogada, e ele se disse atirador. Vão até verificar se isso é verdade, se ele tem licença para o porte e para a posse da arma, mas infelizmente uma cena constrangedora que nos deixa muito triste. É a opinião do colega sobre um fato como esse, de se tirar a vida de um cidadão, de um trabalhador, um taxista, um pai de família, de uma forma banal, irracional, incompreensível. A opinião do colega. Amigo, externando minha opinião, pelo que você está dizendo, eu não vi essa. Mas vai ver, porque está circulando aí. O que eu posso afirmar é o seguinte: qualquer situação, certo? Onde um ser humano retira a vida de outro ser humano, não é de graça e não é por coincidência que a parte especial do Código Penal ela é inaugurada com a proteção à vida, artigo 121 e seus conseguintes. Me preocupa a possibilidade da autorização do porte de arma ser flexibilizado, Como a posse já foi, né? como muitos estão prenunciando. Desejando. Uma situação como essa, o agressor pode ser um cidadão. Se tiver bêbado, se tiver com um problema em casa, se tiver numa situação de desequilíbrio momentâneo, a arma ali na mão, ela não lhe dá a oportunidade de pensar. Esse é o grande problema. E aí, depois que o cara desgraça a vida de uma família, porque é um pai, certo? Por mais que ele se arrependa, por mais que ele pegue 100 anos, aquela vida é mais importante do que qualquer condenação. E a vida não volta. Não volta. Então, assim, a minha opinião sobre um aspecto desse é simples. Existem 2 pessoas que morrem. O que morre e aquele que, se for denunciado, e eu acho errado, eu não sei o que foi que houve assim, em relação à questão da colega advogada, mas eu entendo o seguinte: nós podemos ensinar pela palavra e pelo exemplo. Eu prefiro ensinar pelo exemplo. Se eu errar, certo? E eu já tive várias oportunidades de estar errado, dizer, olha, eu estou errado, você tem razão, pode, né? Então, o que é que acontece? A gente tem que ter uma postura 100% limpa. Então, o que é que eu penso? Numa situação dessa, vai pagar pelo que fez, só que isso nos diz muito, nos dá um aviso, assim como a história do sniper, que foi uma desgraça porque 6 inocentes morreram, certo? Da mesma forma, uma situação dessa nos adverte de que arma não é brinquedo, tem que estar preparado para usar. Mas foi muito boa a sua resposta, e eu vou fazer agora a segunda pergunta, porque a segunda pergunta se refere à morte praticada por um vigilante do supermercado Extra. O colega tomou conhecimento, né? Circulou também em nível nacional, e naquele momento o vigilante foi e matou o suposto desafeto, delinquente, agressor, não importa, naquele momento, de uma forma muito pior do que se fosse com a pistola, porque ele matou de forma cruel, por sufocamento, torturando, e o que é mais grave, recebendo ali o alerta das pessoas que ele estava matando a pessoa e ele não viu. Aí eu lhe pergunto, o que está acontecendo com as pessoas? O que esse caso especificamente do supermercado Extra, inclusive onde houve manifestações durante o final de semana? É bom porque lembrar, aí não teve arma. É bom lembrar que é o mesmo supermercado que mandaram expulsar o coitado do cachorro e o vigilante foi lá e matou o cachorro com muita pancada. Olha, qualquer atividade de segurança pública, assim como a nossa, de advogado, ela prescinde de um preparo, não só técnico, mas psicológico muito grande. Você tem que entender que há um incentivo institucional para que qualquer força de segurança
possa agir de uma forma que as pessoas não entendem, que tem que seguir a lei. Você vai se recordar de uma história que disseram do vice-presidente Pedro Aleixo, quando acho que o general Dutra chegou para ele para assinar essa história, o ato institucional número 5. Ele olhou assim e disse: doutor, o senhor tem certeza que quer que a gente assine esse negócio? Aí o senhor está duvidando de mim, presidente, seu presidente dos que... Não, doutor. É porque aqui está dando muito poder para a polícia. Então o que acontece? Eu não estou preocupado com o senhor nem com o... O problema é o guarda da esquina. O problema é o guarda da esquina. Entenda. A partir do presidente, ele está empoderando todas as forças de segurança pública. E um segurança de um estabelecimento, ele não está estudando, mas ele acha que ali dentro daquele espaço ele é a lei. Perfeito? Porque ele está ali para pôr a ordem naquele ambiente. Isso é uma demonstração do mau uso do poder, certo? Nas mãos erradas. Poder só se... como Abraham Lincoln dizia, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Esse cidadão, inclusive, ele nem poderia ser vigia, porque ele já tinha uma condenação por agressão à mulher, certo? Então, faltou fiscalização ou da empresa ou da Polícia Federal, que é responsável de fiscalizar a atuação dos vigilantes, certo? E nesse ponto é importante a gente ver que estamos caminhando a passos largos, certo? Para um estado de exceção. Eu estou indo amanhã a Brasília e vou aproveitar a viagem, vou visitar nossos 3 senadores, Tasso, que é um cara que eu tenho um grande respeito e um relacionamento muito, muito salutar, doutor Cid e doutor Eduardo, para levar um pedido de tramitação mais célere do projeto de lei que criminaliza, certo, qualquer ofensa às prerrogativas do advogado, com base no artigo 7º do nosso estatuto. Por quê? Você, um cara lutador, ou eu, que vai para o meio da rua e vê uma situação dessa e vai intervir, corre o risco de ser destratado. E, diferentemente do juiz, do promotor que está no gabinete, o advogado está na rua, na delegacia, está numa situação dessa, que se tivesse um advogado lá para intervir, talvez esse cara não tivesse morrido. Está entendendo como é? E nessa situação nós temos que ter uma proteção legal. Você sabe dizer qual seria a sua reação lá dentro do eixo? Meu amigo, eu tenho um pavio curto. Na realidade, o advogado ia ficar do lado, porque na realidade Você ia tirar o cara? Eu ia à força, eu ia intervir, porque não me importa o que foi que o cara fez. O problema é que numa situação de risco dessa, infelizmente, você tem que ter alguém para dar um basta. Eu sou o cara mais calmo do mundo. Ninguém tem licença para matar. Aí a minha preocupação com essa história de sniper, sabe por quê? Vamos lá. O cara tá ali armado com um fuzil. Artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. O que é porte ilegal de arma de uso restrito. Perfeito? Pena 5 a 8 anos de prisão. Ok? Mas aí se você botar para um juiz, o juiz no máximo vai prender o cara. O sniper diz, pronto. Artigo 16, eu estou aqui e a pena é de morte. Você bota o poder na mão do sniper mais do que um juiz tem. O governador do Rio fez isso. Aí é que está o problema. Mas a situação é tão séria que muita gente aprovou. Mas aí é que está, entende? É a questão da cultura. De tanto eu falar uma coisa, é agradável ao ouvido da sociedade qualquer coisa nesse sentido, porque nós estamos com medo. E diz a filosofia oriental, certo, que o pior orientador do ser humano é o medo. O pior orientador da sabedoria é o medo. Doutor Silvio, para concluir, hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal muito questionado pela sociedade civil, onde os ministros eles são indicados pelo presidente da República. E eu tenho um pensamento meu particular, que eu defendo como cidadão, como advogado, de que o critério de acesso dos ministros por indicação política, o presidente da República indica um ministro que vai julgá-lo futuramente. Está completamente equivocado. Eu defendo concurso público para ministro ou uma outra forma que venha dos tribunais superiores, por critérios que devam ser criados, e inclusive que existe uma limitação no tempo do ministro, para evitar que o ministro seja indicado pelo presidente da República e passe lá 20 anos como ministro do Supremo, quando tem tanta gente capacitada que deveria ter o direito de chegar àquela corte. E até mesmo porque eu não consigo entender como é que um juiz de primeiro grau
junto com o promotor de justiça, os magistrados, de uma forma geral, sejam da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, eles têm que fazer um concurso de provas e títulos para chegar à situação, à condição de magistrado, e o ministro da mais alta corte do país só precisa ser indicado pelo presidente da República. Qual a sua opinião sobre isso, sobre esse critério de acesso dos ministros? Olha, eu tenho estudado, principalmente porque eu vejo que a eleição pelo quinto constitucional, que começa nos tribunais, certo? Sim. Ela sempre é uma indicação que desponta nos interesses do mandatário do executivo. Sim, o que é lamentável também. Eu já presenciei tanto o quinto constitucional do Ministério Público quanto o quinto constitucional da OAB, e dificilmente você vê o cara que é mais bem votado pela classe, que é um desejo da classe, ser o guindado ao posto. Né? E aí você cria uma situação você quebra a independência necessária do Poder Judiciário. A sistemática do quinto constitucional é para criar um sistema de freios e contrapesos, certo? Nas opiniões que formam os colegiados dos tribunais. Em se tratando do Supremo Tribunal Federal, eu acho que, infelizmente, certo, nós estamos sofrendo com um ativismo judiciário, certo? Porque, graças ao mensalão, e quando você prende um presidente da República, você começa a perceber que o seu poder pode incidir noutros poderes, certo? E isso daí é muito perigoso, sabe por quê? Porque, se você observar, hoje o Supremo Tribunal Federal saiu dos limites da sua função constitucional prevista no artigo 102 da Constituição Federal e passa a ter uma importância, uma relevância política muito grande, certo? E aí eu concordo com você que o critério para se colocar uma pessoa num cargo tão importante não pode ser político, ele tem que ser o critério da meritocracia. Eu convivo com os desembargadores aqui, eu tenho um imenso respeito pela história daqueles que chegam pelo merecimento e antiguidade. Sinceramente. Até mesmo que a antiguidade é um merecimento. É um merecimento e eu acho assim que às vezes eu vejo a situação de uma pessoa que nunca foi magistrado, nunca passou as dificuldades que os nossos magistrados já passaram e passam. Os magistrados do estado de Ceará trabalham muitas vezes com o seu pessoal todo emprestado pela prefeitura, tá entendendo? O valor do salário do magistrado não é nem de longe um valor que possa suprir a quantidade de necessidades que um magistrado no interior, por exemplo, vai ter para bem administrar aquela comarca. Muitos juízes querem trabalhar sem ter condição. Na menor condição. Então, o que é que acontece? Eu entendo o seguinte, nós estamos vendo o resultado dessa situação que você colocou, ou seja, a indicação política dos ministros está fazendo, sabe o quê? Trouxe para nós a insegurança jurídica. A gente não sabe o que é que vai ter. Tem um time de 5 pensando de um jeito e um time de 5 pensando do outro. Aí o que é que acontece? Você tem que rezar e acender uma vela para ir para a turma certa. Isso é uma insegurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal não poderia gerar e está gerando. A sua viagem agora a Brasília essa semana se estende ao Supremo também? Amanhã estarei no Supremo Tribunal, estarei fazendo uma sustentação no STJ e antes e findo essa minha atividade, vou tentar ver se consigo visitar o Supremo Tribunal Federal para ir ao gabinete do ministro Roberto Barroso para cuidar dessa situação. Dessa situação aqui do sistema carcerário, né? Sistema carcerário, porque existe uma outra ação lá. Uma reclamação por descumprimento de preceito fundamental da súmula vinculante 14. De autoria de quem? A súmula Não, digo a ação, é de autoria do grupo. Não é. Do mesmo grupo. Do grupo. Na realidade, eu sou apenas. Porque assim, eu acho que como eu falo demais, o pessoal, rapaz, quem vai é tu. Entendeu? Na realidade, é um trabalho feito por mais de 50 advogados, os quais eu tenho um grande respeito e uma grande gratidão
por me permitirem representá-los nessa luta, certo? E também dos colegas do interior. Na realidade, eu nem sou muito de me meter nessas coisas, mas quando eu vi advogado sofrendo, advogado passando o dia no presídio, advogado vindo do interior sem saber nem para onde ir, família sem saber se o marido está vivo ou está morto, aí eu disse, não, peraí, eu tenho 22 anos de advocacia, e eu tenho que agradecer a Deus de alguma forma. É a hora de eu me juntar com meus colegas. Eu estou aqui com você porque você é uma referência, é a única oposição sincera que existe hoje nesse grupo que existe aí. Eu entendo que você é uma pessoa que merece, e eu acho que muita gente vai estar arrependida de você no seu atual presidente, porque eu acho o seguinte, a omissão é a pior espécie de covardia, e eu acho que nós temos que nos posicionar. Concordo com muita coisa que o secretário está fazendo de reorganizar, mas também eu tenho que ter a minha responsabilidade como advogado. Se ninguém fala, o Ministério Público está calado, o Poder Judiciário está calado e humilhado, diga-se passagem, porque quando ele desativa as unidades das cadeias públicas do interior e joga todo mundo dentro de um complexo que já estava com portaria do Poder Judiciário interditando, ele acaba mostrando que está humilhando, o Judiciário hoje está submisso a um secretário de Estado. Doutor Silvio, atualmente o escritório funciona onde? Hoje eu tenho a honra de compartilhar minha atividade com o Dr. Delano Cruz, que muito me honrou com o seu convite de participar da sua equipe. Dr. Valmir Medeiros está por lá também? E Dr. Valmir Medeiros, que vai fazer um curso agora, né? Vai ter um curso preparatório para as escolas militares e é um dos caras também, né? Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Dr. Zé Maria de lá também? O Dr. Zé Maria está trabalhando no Rio Grande do Norte, né? Mas é nosso parceiro. O Dr. Delano nos permitiu que fizesse o seguinte: a gente tem um grupo, doutora Mara Caldeira, doutora Isabel, doutor Valmir Salles B. Filho, que não é o Valmir Medeiros, e a gente está atuando da seguinte forma: nós estamos ampliando as parcerias, certo? E a ideia da gente é que tem um grupo que tem uma dedicação para a produção intelectual, jurídica e doutrinária, certo? E a gente faça ramificações em parcerias no estado todo e no Brasil todo, para que a gente possa dar a essas pessoas, principalmente os advogados em início de carreira, como se fosse um coaching jurídico, ou seja, a gente ajudar os colegas, certo? E evidentemente, fortalecer o nome do escritório. Eu tenho 2 vídeos aqui na minha conta do YouTube que eu fiz lá na casa do colega Delano Cruz. Foi até um dia de domingo. Gostaria de fazer o convite a ele, extensivo aos colegas do escritório, para que venham aqui para a gente conversar sobre... Doutor Delano, eu, além da gratidão, eu tenho um orgulho muito grande que é uma pessoa corretíssima, um homem que tem uma postura respeitável, que eu admiro e é muito bom trabalhar com ele, porque ele me deixa bem à vontade. Ele também ganha com a sua presença lá. Qual é o endereço do escritório? Avenida Santos Dumont, 1687, no 10º andar, sala 10, 1008, 1009 e 1010. Qual é o prédio? É o prédio Santos Dumont Center, ele fica esquina com o Rui Barbosa, e agora nós temos a parceria do São Luís bem pertinho. Rui Barbosa com Santos Dumont. É Santos Dumont Center lá. Santos Dumont com Rui Barbosa. Rui Barbosa. Fica praticamente em frente àquele estacionamento do McDonald's. Eu sei. Pertinho da Praça Luiza Távora, né? Que é dos artesanatos. E aí nós estamos visando aí algumas parcerias, e inclusive eu estou até aproveitando seu espaço, que é maravilhoso, muita gente vendo, convidar os colegas a participarem do Instituto Cearense de Advocacia e Ciência Criminal. Não é uma associação, o Instituto visa a promover o estudo da ciência criminal e as ciências correlatas. Então a minha ideia já estamos encaminhando para a ESA um pedido para a cada mês a gente ter um encontro com advogados mais experientes e advogados recém-formados, para que a gente possa ter uma consciência coletiva e uma formação jurídica, técnico-jurídica, que possa permitir que o advogado tenha condições de rebater uma jurisprudência cearense hoje, que está colocando em prática o que a gente chama de direito penal do inimigo, que está equivocada. O encarceramento em massa só veio fortalecer as facções. Então, assim, o aumento do poderio desse povo, porque você imagina, nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, o preso que entra, ele vai sair. Aí, o que as facções fazem? Aquele preso que é dos crimes pequenos, ele já entra no time, veste camisa, como eles dizem, e quando o cara sai,
ele pode ter entrado independente e ele sai dependente, ele sai ligado a uma facção. Então, o encarceramento em massa está produzindo um exército que um monstro que está trazendo, o monstro só apresentou a ponta do iceberg nesses atentados. Entendeu? Então, nós temos que repensar a dinâmica do encarceramento, mas antes de tudo, a gente tem que ter o cuidado de respeitar a lei. Ok. Doutor Silvio Vieira Da Silva, eu lhe vejo no Facebook, né? Você está no Com Facebook, certeza. no WhatsApp. Exato, e a nossa luta é essa. Pessoas como você, como eu, que são sinceras, o espaço correto é o Facebook. Ok, então suas considerações finais para que eu possa fazer aqui os meus agradecimentos. Não, eu só quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com você, agradecer as amizades que ao longo desses 22 anos conseguimos construir, pessoas como você, como o Almeidinha, nosso querido Pérola Negra dos tribunais. O Mardônio Almeida. Eu hoje agradeço a Deus todo dia essa maravilhosa oportunidade de vida que Ele me deu. Ele fala muito em você, gosta muito de você. As ações que eu tenho tomado recentemente são apenas uma forma de agradecer, porque se Jesus Cristo resolveu ser crucificado no meio de 2 ladrões, quem sou eu para apontar o dedo, seja para quem for? Quando ele olha para o lado e diz, olha, tu pediu perdão e se arrependeu dos teus pecados, então ainda hoje tu vai estar no paraíso comigo. Foi o primeiro cara que entrou no céu junto com Jesus, foi um ladrão. Não estou dizendo que todo ladrão é santo, mas eu estou dizendo que Jesus nos dá uma lição de que é o seguinte: ninguém é poderoso bastante que ele não possa derrubar, e nem ninguém é humilde, ralo, como hoje eu ouvi de um desembargador, o lixo da sociedade, que não possa ser elevado. Então, nesse caso, a minha função é apenas ser instrumento da vontade de uma força maior. Se nós estamos aqui, eu sei da sua história, eu sei da minha, nós não somos filhos de nenhuma família abastada, nós estamos aqui porque conseguimos conquistar o nosso sucesso pelo nosso merecimento, certo? E a forma de a gente agradecer é fazer da nossa profissão uma missão, não digo divina, mas constitucional, de colaborar com a boa administração da justiça. Essas são suas considerações finais. Eu peço para que o colega faça aqui um apelo para a advocacia, para as pessoas que estão nos ouvindo no momento, para a gente depois pegar esse vídeo e reproduzir. Amigo, venha se juntar com a gente. Não se acanhe, participe desses debates maravilhosos que o Luiz tem proporcionado. É um espaço que nós temos que fortalecer. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: vamos chegar a 5.000 visualizações desse cara. Vamos fortalecer quem nos dá voz e quem nos dá a oportunidade de conversar. Muito obrigado. Então chamo os colegas para participarem, verem esse vídeo, compartilhar esse vídeo e mais ainda, os vídeos que virão, participem, porque esse espaço merece nosso respeito. E com relação à sua luta, o motivo pelo qual o colega esteve aqui hoje trazendo aqui as informações do mandado de segurança e da ação de descumprimento de preceito fundamental. Todas as ações visam exclusivamente fortalecer a advocacia criminal. Esse ano eu já coloquei na minha cabeça que eu não sou candidato a nada, não quero ser presidente de OAB, não quero ser nada. O que eu quero ser é um instrumento, um advogado que vai lutar incessantemente para a defesa das garantias e das prerrogativas do advogado criminal. Então, convido aos colegas a participarem com a gente, estou aberto a qualquer crítica, porque a crítica sincera e construtiva é muito melhor do que aquele afago mentiroso. Então eu peço a vocês que nos ajudem a fortalecer a nossa classe, porque eu tenho muito orgulho de ser advogado criminal. Ok, e eu agradeço aqui a Deus em primeiro lugar também, e ao meu colega Dr. Silvio Vieira da Silva, aqui por ter participado hoje aqui deste nosso encontro, aqui com essa transmissão ao vivo. O vídeo vai ficar aí, vocês podem curtir e compartilhar. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, até o Michel Lima que participou e muitos que passaram por aqui, Angélica Queiroz, Nádia Menezes, Ronaldo Casimiro, Tassiano Quariguazi, deve ser parente do Pedro Antônio Quariguazi, que eu me lembrei dele hoje, que nós tínhamos umas ações, e eu vendo hoje alguns processos antigos, e o Pedro Antônio Quariguazi nos deixou muito cedo. Alexandre Carvalho, Flávio Uchoa, João Paulo Aguiar, Regina Miranda, boa noite, Francisco Otávio Miranda Bezerra, foi presidente da ordem. Francisco Otávio Márcio, tem umas piadas que eu não posso perder no Facebook, um dos melhores Facebook que tem, é o do Otávio. E uma pessoa maravilhosa, professor Chico Otávio, José Irineu Pontes Martins,
Heleno Damasceno, Carlos Nagério, Paulo Diniz, César Martins, Daniel Ramos, Claudion Machado. Claudion Machado é procurador do município. José Flávio Moreira Gonçalves, Rodson Holanda, Eveline Alves, Antônio Luiz Paiva, Linda Vasconcelos Dantas, Diego Lopes, Cauê Fonteles, Sandra Diniz, Eudivânio Pinheiro, Lima, que é o Michel, Pedro Ítalo, Alice Teles, Edson Lopes, Carlos Abreu, Gideone Gomes, Ademar Rodrigues Silva, Eli Paixão, Gustavo Godoy, Ricardo Guimarães, Andréa Maia de Portugal, bem que eu falei, hein? Andréa Maia, Natividade Rocha, Yuri Pinheiro, e Hugo Maia, Eduardo Mota, Thompson Melo e muitos outros que nos assistiram e que ainda vão nos ver. Muito obrigado a todos, um forte abraço, fiquem com Deus.